Caatinga é uma sobrevivência, né? Os animais. Porque eu acho que não seja bom para a saúde da gente, né? Caatinga. Eu acho a seca, né, na Caatinga, né? O desmatamento da Caatinga. A praga que eu acho que é o mau cheiro, né? É não? Aí planta, né? Limpa, come feijão, milho. Pra mim, Caatinga é isso aí. Uma área de reserva e que a gente, assim, aqui na nossa região tem, né? Rapaz, eu acho que é as coisas que é proibido que não pode matar, né? Não? Esse negócio, Caatinga é ave, é um lugar que tem muita ave. Benefício para os homens. Sem a Caatinga nós não existiria, porque ela que faz nos respirar. A Caatinga é chamada também de única floresta exclusivamente brasileira, a única que só existe no Brasil, e nós temos essa grande responsabilidade, esse privilégio de ter esse patrimônio nacional dentro do nosso território. As pessoas aqui, de uma forma geral, né, o próprio brasileiro, né, principalmente mais para o sul, tem um pensamento distorcido desse ambiente que é singular. Eu acho que falta de conhecimento mesmo. O bioma Caatinga, ele é caracterizado por vários tipos de vegetação presentes dentro dessa região, né? Ela ocorre prioritariamente aqui nessa região nordeste, né? E ela vai desde algumas caatingas próximas de leito de rio, por exemplo, ribeirinhas, né? Que elas têm uma flora completamente diferente, uma caatinga como essa, uma caatinga arbustiva, arbórea, de um pé de serra. A parte ecológica, a parte ambiental, a parte do solo, da vegetação, do clima, tudo é peculiar, tudo é concatenado. Então as pessoas, eu acho que elas não conseguiram entender bem direitinho como esses fatores ambientais, climáticos, pedológicos, de relevo, de umidade, como eles estão relacionados. Não foram ensinados, não compreendem bem isso ainda aí. E eu acho que a beleza da Caatinga está nessas questões. Quando a pessoa compreenda, entenda bem como se dão essas relações, que são muito íntimas, a pessoa consiga ver a beleza daquele ambiente. Normalmente essas caatingas, o que é que caracteriza ela? Então é uma vegetação que está bem adaptada a esse clima semiárido, né? Que ao contrário do que todo mundo diz, que tem uma questão do estresse hídrico é o principal, mas tem outras regiões que até chove menos do que na Caatinga, mas não tem essa mesma vegetação. Por quê? Porque a questão principal é a distribuição das chuvas ao longo do ano, né? Então não é a quantidade de chuva. Então tem regiões como essa que a gente está aqui em Crateús, que chovem mais de 1000 milímetros. Mas como tão concentrado, né? Então não importa para a vegetação, se ela recebe esses 1000 milímetros em 2 meses ou em 3 meses, ela não tem ao longo dos outros 6 meses. Então para ela não... Assim, isso já cria uma dinâmica muito particular, né? Então ela se compõe como uma floresta com áreas arbóreas exuberantes historicamente. Relatos do século XVIII, começo do século
19, relatam que se fazia uma viagem de Fortaleza a Juazeiro do Norte, seguindo a cavalo pela sombra da vegetação. Então, imaginar hoje que mais de 600 quilômetros entre Fortaleza e Juazeiro era possível, na sombra, percorrer esse trajeto é quase inconcebível quando a gente anda na beira das estradas e vê como é a situação atual da Caatinga. A chuva que cai aqui é suficiente para manter todo o ecossistema. Apenas não temos um grande déficit hídrico. Ou seja, se chove ou cai 700 milímetros de chuva por ano e se perde 1.500 por evapotranspiração, temos esse déficit hídrico. Se a gente fala em algo como 700, 800 milímetros médios anuais, isso na verdade fica acima de muitas áreas do globo e é uma quantidade de água comparável com a de regiões úmidas das latitudes médias. A questão toda é que a evapotranspiração potencial é muito grande. A gente, por exemplo, tem, né, a possibilidade de evaporar 2 metros de água, uma coluna de 2 metros de água por ano. Perda de água, a umidade, faz que o ambiente seja sempre semiárido, seco. Então, essa diferença entre o período chuvoso e o período seco, com a alta evapotranspiração, faz com que o ambiente seja semiárido, seco. Então, esse é um condicionante específico para que o ambiente local, todo externo, seja desse jeito como conhecemos. Vegetação baixa, perde as folhas em 4 meses, 5 meses, perde as folhas, volta novamente a recuperar com 2, 3 chuvas. E assim vai através dos séculos. Essas características realmente, então, fazem, né, do ponto de vista climatológico, meteorológico, do Nordeste brasileiro algo bastante singular. E óbvio, uma condição climática singular não poderia trazer outra coisa do ponto de vista da adaptação, da evolução das espécies, senão um bioma também igualmente singular. É por isso que a Caatinga é tão especial. Ela realmente desenvolveu as espécies que fazem parte da nossa mata branca ou mata cinza, né? Elas desenvolveram essa habilidade formidável de perceberem mudanças sutis na umidade do solo e rapidamente ganharem as folhas no período úmido ou perderem as folhas no início do período seco. Essa diferença no regime de chuvas mostra, é demonstrado pelas alterações da paisagem. No primeiro semestre a paisagem é essencialmente verde graças à umidade, à chuva e à precipitação. No segundo semestre ela se torna cada vez mais seco até próximo do final do ano. Esse contraste entre o período chuvoso e o período seco é uma grande característica muito especial da Caatinga. Muitas pessoas, quando andam pela Caatinga no período seco, têm a impressão errônea que aquela Caatinga está morta, ela está sem vida, ela não tem, na verdade, muito o que oferecer, é uma paisagem monótona, arbustiva, de galhos retorcidos. Essa mesma Caatinga, que durante o segundo semestre dá esse aspecto como desaurida, desgastada, pobre em recursos naturais, no primeiro semestre é o contrário. Com as primeiras chuvas há uma mudança muito dramática da paisagem. Ela se torna verde, as folhas começam a brotar, novas plantas germinam, as árvores se renovam, florescem, frutificam, acontece uma explosão de vida, mas é a mesma Caatinga no mesmo local. Então, além desses tipos vegetacionais que ocorrem conforme a proximidade de um rio, a proximidade do mar, ou com um solo diferente, ou numa encosta de serra, né, a gente tem que essa distribuição das chuvas, além da quantidade de chuvas, que de modo geral é menos de 1.000 milímetros, mas essas chuvas são muito distribuídas, né, o que dá essa imprevisibilidade do homem do campo, né, de não saber exatamente quando começar a plantar, e eles desenvolveram essa habilidade de perceber quando o passarinho tal viaja, ou quando as abelhas começam a enxamear, ou quando um determinado local fica brejado, como eles falam, né? Então o homem, por conta dessa imprevisibilidade, fez com que o homem do sertão conseguisse desenvolver habilidades de perceber essas mudanças, né? Proximidade de chuva, quando o inverno vai ser bom, quando vai ser ruim. Porque a Caatinga é um ambiente singular. Ele é assim há mais de 360 milhões de anos atrás. Ele é assim, mudou muito pouco no tempo e no espaço. Então as pessoas vivem aqui, são nativas aqui, mas ainda não conhecem, ou não foram ensinados a conviver com esse ambiente, essa diferenciação
de uma época determinada do ano está seco, outra época está verdinho, tudo bonito, tudo exuberante, alegria, os animais cantam, as pessoas se sentem felizes, alegres. A Caatinga é uma das regiões semiáridas do planeta mais ricas em biodiversidade. Isso quer dizer o quê? Mais ricas em formas de vida, tanto de fauna e de flora. Bem como a vegetação da Caatinga já está bem adaptada a essa irregularidade das chuvas e volume de chuvas, os animais do mesmo jeito, né? Então, a vegetação acaba funcionando como um relógio biológico, né, para toda a natureza em volta, né? Com as primeiras chuvas que o inverno ainda não está bem sólido, o que a gente observa muito são as lagartas, por exemplo, né? Então, acontece uma ovoposição muito grande das lagartas e vários desses ramos, praticamente, elas perdem completamente as folhas, porque elas comem tudo, né? E aí, depois disso, vão ser as próprias borboletas que vão polinizar essas plantas. Então, elas comem essas folhas, a maior parte dessas folhas das plantas, as lagartas e outros insetos. Só que eles acabam dando esse benefício também para as plantas de polinizar, ou então, às vezes, de proteger. Então, tem algumas formigas, por exemplo, que elas se alimentam de alguma substância das plantas, mas aí elas protegem as plantas de outros insetos parasitas, né? Elas acabam vigiando a planta noite e dia também. Essas mariposas que colocam os ovos e que comem as folhas, depois elas são borboletas e elas vêm visitar a própria flor para que ela produza os frutos, né? Os pequenos roedores ou os mamíferos, eles nesse período de estio, eles ficam mais próximos de riachos ou do que eles chamam de grotas, né? Esses lageiros, então são locais que se encontra bastante os mocós, essas cobras, né? Esses pequenos roedores também. As onças, né, esses gatos do mato, normalmente eles estão mais associados a esses locais onde fica algum recurso hídrico, né, ou então onde tem locais que ele pode se alojar, né, e passar esse período do ano que está mais seco, ele ficar com menos movimentação. Nesse período chuvoso, dificilmente você vê esses grandes animais, porque eles estão andando por grandes distâncias, né, já que tem bastante recurso. Nós, aqui com o trabalho que a gente tem, e a gente entende que se realiza uma caatinga, é porque na caatinga tem toda variedade de alimentação para os animais, de vitamina. Uma caatinga tem um pé de pau que serve para o animal ter ferro, né, na carne, outro serve para alimentar a gordura, outro serve para alimentar a saúde. Quer dizer que tem as vitaminas, tem os sais minerais, tudo na caatinga, né? Quando eu era menino, na caatinga tinha muita fruta, homem, no mato, que mataram, cortaram, botaram fogo e acabou-se. Aqui onde eu convivo, o pessoal aqui vive da roça, né, praticamente. Então vive alimentando os animais aqui nessa caatinga, né? Também
fazendo algumas queimadas, né? Então a gente vê que hoje em dia o pessoal utiliza a caatinga de forma de um extrativismo, né? Não tem aquela visão ambientalista, né? Aquela visão realmente de proteger, que se não preservar vai acabar. A gente preservar uma mata é importante, porque dá também um território para o veado, para o tatu, para os peba, para as cobras, para todos os seres da natureza que a gente precisa também, porque sem os seres naturais a gente não pode viver. Que aqui, né, a gente vê uma caatinga bem forte, realmente. É diferente de alguns outros locais que a gente, né, vai, como as áreas de serra, né? Mas essa caatinga zona aqui que a gente tem realmente que preservar, que a gente convive aqui com ela e que depende de nós, né? O seu desenvolvimento, a sua preservação. Se algum dia a gente acabar com as cobras, acabar com o techo, acabar até com a formiga mesmo, né? Matando tudo, então nós não temos mais produção, nós não vamos ter mais chuva, nós não vamos ter mais alimento, nós não vamos ter mais, porque os insetos perigosos, animais nocivos, então essa aí é a finalidade da gente se esforçar para não queimar, para não derrubar as matas. É exatamente porque nas matas é onde se cria, serve para os animais, serve para a gente também. E hoje eu me sinto como uma verdadeira caatingueira, né? Conhecendo, mas sempre buscando aprender sobre isso aqui. E hoje temos grandes desafios na Caatinga. Nós vivemos um tempo de mudanças climáticas que trazem o aquecimento global como um dos principais fatores. É preciso que nós estejamos atentos para o que as mudanças climáticas vão trazer para o Nordeste brasileiro. Porque há dois processos físicos importantes aí em jogo. Um deles, o mais óbvio, é que o aumento projetado das temperaturas, e aí, segundo o primeiro relatório do painel brasileiro de mudanças climáticas, a depender do cenário, se espera elevação de temperatura da ordem de 4 a 5 graus em torno em cima do Nordeste brasileiro. O grande desafio é como as populações que vivem na Caatinga, como as comunidades rurais, os sertanejos, os caatingueiros poderão enfrentar essa realidade de uma temperatura crescente. O que é que isso implica? Exatamente no aumento da taxa de evapotranspiração potencial. Ou seja, os reservatórios que levavam 2, 3, 4 anos para secar, agora precisarão de menos tempo. Você pode tirar pelo menos um ano aí, né, por conta de uma evaporação mais rápida. Então, com o ambiente cada vez mais seco, teremos mais propensão à desertificação nas áreas degradadas e teremos menos acesso à água e menos disponibilidade hídrica. Caatinga tem menos de 40% do seu remanescente em condições não originais, mas em condições de vegetação, de cobertura vegetal. Então, mais de 60% da cobertura vegetal da Caatinga desapareceu devido ao desmatamento, ocupação humana, devido às queimadas, à produção de carvão, à exploração, digamos, insustentável e a grande exploração que a Caatinga sofreu desde o período de colonização. O principal problema realmente da Caatinga é o homem, né? É o desmatamento. Então, realmente, se você corta tudo e você nem sequer conhece aquelas espécies que tem lá, como é que você vai preservar, né? 30% da matriz energética da Caatinga é lenha, extraída da Caatinga, da qual 90% quase é extraída ilegalmente, clandestinamente, sem autorização e principalmente sem manejo florestal, de forma desordenada e de forma
extremamente agressiva. Então as pessoas se desmatam ou para transformar em carvão, lenha, ou para a sustentação das próprias famílias. Então isso vai promovendo ano após ano com a degeneração da própria vegetação e consequentemente do solo. Temos a caça, que é um fator importante na redução, na verdade, principalmente da fauna, né? Os animais que são caçados levam também ao desequilíbrio, então você tem perda de hábitat, perda do ambiente onde o animal vive, o animal sendo caçado, então você tem uma dilapidação da biodiversidade, e isso vem contribuindo aí para a degradação ambiental. Às vezes eu fico imaginando por que fazem isso, se você pode se alimentar de frutas, verduras, se já tem no supermercado a carne, o arroz, para que você caça? Eu acho mais que o povo considera uma diversão, como se diz assim, você começa a caçar hoje, aí amanhã você vai precisar caçar mais, entendeu? É um desrespeito com a natureza total, porque a natureza ela é perfeita, mas eu vejo assim que a gente tem que se tocar e não caçar, porque se aquilo for uma diversão, tem tantas coisas para se divertir, para que matar um animal? Ver um bicho sofrendo, se divertir, é muito triste, não é legal. Principalmente eu toco no assunto do tráfico de animais, uma coisa que eu acho muito errada mesmo. Para que traficar se você pode ganhar o seu dinheiro trabalhando e não acabando com a vida de um ser? Existe esperança, sim, existe futuro, e a visão de futuro pode até parecer triste, trazer desesperança, mas existem alternativas, existem caminhos, e esses caminhos estão sendo testados, estão sendo trilhados, ainda numa escala muito pequena para o problema, para o desafio, mas que já mostram possibilidades reais, práticas, de quais caminhos poderiam ser trilhados. Nós precisamos construir resiliência, em primeiro lugar, casar conhecimento científico com conhecimento tradicional, fazer um debate amplo de tecnologias que possam ser capilarizadas pelo conjunto da sociedade, usar o princípio da precaução, acabar com essa lógica de grandes empreendimentos hidrointensivos. Preservar, porque a melhor coisa que tem é você ver um animal feliz, um bicho, um pássaro cantando. Eu até me emociono porque eu não gosto de ver um bicho preso, entendeu? Para preservar o que tem. Porque preservando, a nossa geração no futuro não vai sofrer danos que a gente fez no passado. Temos um certo manejo, conservacionista dessa caatinga, para não exaurir os recursos naturais. Porque nós, eu, na minha formação que eu estou buscando, eu tenho que conservar essa caatinga porque é em cima dela que eu também vou extrair esses recursos naturais, seja para alimentação, seja para uma plantação. Bom, a nossa reserva, então, ela está situada exatamente no que se chama no bioma do Nordeste, principalmente com a característica que se chama caatinga, É aquela ideia que a gente tem de uma região árida, inóspita e que as pessoas não poderiam sobreviver. Mas acontece que a história é bem diferente. Os nativos daqui, antigamente nem saíam daqui. Vieram depois, a partir quando eles se afastam um pouco das características naturais próprias. Toda a vida me incomodou muito quando eu ouço dos políticos, já ouvi até de presidente da República, que ele diz que nós precisamos de algumas ações para combater seca. Não existe combate de seca, existe convivência com o semiárido. Você descobre uma coisa, uma utilidade que a caatinga nos oferece, cobra valor, interesse, rendimento, melhora a vida da família. Mas falta o conhecimento, falta a informação, falta a pesquisa. Então são coisas muito simples aparentemente. Nós temos um potencial muito grande a ser desenvolvido, mas não há ainda incentivo, a falta de conhecimento. Então por isso que eu digo, a caatinga é linda, é bonita, se entendemos esses fenômenos. Que as pessoas falta conhecer isso. O projeto No Clima da Caatinga tem trabalhado em algumas alternativas que têm mostrado alguns caminhos muito interessantes para buscar essa esperança de como conviver com o semiárido, tendo dignidade, tendo qualidade de vida e podendo desenvolver suas atividades produtivas também.
Se nós realmente não agirmos agora, nós vamos realmente arcar com consequências muito graves num futuro que nem é tão distante. Então, se eu quero biodiversidade, né, dentro da caatinga, eu tenho que aprender a conservar, eu tenho que ter essa visão conservacionista. Então, caatinga para mim hoje é muito mais do que um mato, né? É toda uma vida, é uma vida que a gente tem aqui somente no Brasil. Então, cabe a nós brasileiros e cabe a nós nordestinos, né, já que a caatinga se encontra praticamente todo o nosso Nordeste, cabe a nós, né, preservar essa caatinga e tentar também aí difundir esse olhar para as outras pessoas, que não precisa eu sair daqui para me ver beleza, né? Que é só eu apurar o meu olhar, apurar os meus ouvidos, que tem muita beleza aqui também. A produção de mel de abelhas nativas. A caatinga ela é riquíssima em espécies de abelhas nativas que tem um poder medicinal e um sabor único, o mel. Como transformar essa oportunidade de produzir mel de abelhas nativas numa atividade que possa gerar renda e que possa gerar uma relação ganha-ganha entre o agricultor, o meliponicultor e a floresta. Para mim, a floresta pode valer mais em pé do que desmatada. O grande desafio e o grande caminho para a sustentabilidade na caatinga, eu acho que em todos os biomas do Brasil, é agregar valor à floresta em pé. Serviços ecossistêmicos, a questão do carbono, aquecimento global, preservação das nascentes, pasto apícola, quer dizer, ter a floresta para ter as floradas para que a abelha possa se alimentar. Eu não vou produzir mel se eu não tiver a floresta. Eu não vou produzir água se eu não tiver a floresta protegendo as nascentes. Qual é o valor da floresta? Muito maior em pé do que desmatado, do que derrubada.